Sejam bem-vindos ao canal Alexandria 21 e hoje a gente vai fazer um vídeo para entender melhor sobre a condutividade das substâncias. Eu estou aqui com a minha amiga Débora, que vai me ajudar nesses experimentos. Oi! Hoje iremos fazer dois experimentos com sal e com açúcar. Para fazer esses experimentos, iremos precisar de um multímetro para poder medir a corrente elétrica. Iremos precisar de água. Aqui a gente colocou dentro de um recipiente para ficar mais fácil de pingar. Iremos precisar também de cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha. E também iremos precisar de açúcar. Além disso, precisaremos de 2 microtubos de plástico para poder fazer o experimento dentro deles. Em cada microtubo, iremos colocar 2 alfinetes. Para poder medir a água, podemos utilizar alguma seringa. A quantidade de água necessária é 1 ml. Se você tiver um pote parecido com esse de remédio, você pode utilizá-lo para dosar a quantidade de água e colocar diretamente no microtubo, porque ele tem as medidas. Não sei se vocês conseguem ver aqui no vídeo, mas você consegue medir 1 ml dentro desses microtubos diretamente. Agora, se você não tiver um pote desse para pingar a quantidade de água, você pode utilizar uma seringa e um pote com água. E aí você preenche a seringa até 1 ml. Após pegar 1 ml de água, coloque no microtubo. A quantidade de sal não precisa ser medida, mas a gente utilizou aquelas colherzinhas de adoçar o açúcar para pegar a quantidade de sal. Mas também não vai exagerar e encher de sal caso você não tenha essa colherzinha. Dá uma olhada e vê uma quantidade razoável. Após colocar, você fecha a tampa, abaixa os alfinetes e agite bem para que o sal se dissolva na água. Eles têm que ficar bem misturados. Os alfinetes, eles são feitos de metal, então eles servem para a gente ver se está passando corrente elétrica ou não. Eles ficam em contato com a solução. Se essa solução ela passar corrente elétrica, é através deles que a gente vai perceber. Então a gente coloca o multímetro em contato com esse metal para ver se passa ou não. Agora vamos para o experimento propriamente dito. A gente pega o multímetro e encosta uma ponta na outra para ver se o ponteiro se mexe. Ele se mexeu, então está funcionando. Agora vamos testar se passa corrente elétrica entre os 2 alfinetes. Agora o experimento com o açúcar. A gente põe 1 ml de água também. Agora a gente põe a quantidade parecida que a gente colocou de sal, só que agora é de açúcar. E aí a gente também fecha e mistura bem. Do mesmo modo que a gente fez com o sal. Agora a gente faz o mesmo que a gente fez com a solução com sal, só que com o açúcar. A gente encosta as pontas do multímetro e vê se está passando corrente elétrica. Não está passando corrente elétrica. Como a gente pode ver nos experimentos, a água com sal conduz eletricidade e a água com açúcar não. Mas por que isso? Soluções eletrolíticas, como a gente viu, a água e o sal de cozinha, são soluções que conduzem eletricidade. E os compostos que são colocados na água para dar origem a essas soluções são chamados de eletrólitos. Por exemplo, o sal de cozinha é um eletrólito. Quando um eletrólito é colocado na água, ele pode sofrer uma das duas seguintes transformações: ionização ou dissociação. Na ionização, são formados íons pela reação entre o eletrólito e a água. Por exemplo, o ácido bromídrico em água, ele tem a formação do íon H+, e do íon Br-, ou seja, forma um cátion e um ânion. Exemplos de tipos de substâncias que sofrem ionização: ácidos, aminas, fenóis e amônia, ou seja, eles são eletrólitos.
Na dissociação, uma substância iônica tem seus íons separados. Por exemplo, o NaCl, que é o cloreto de sódio, o sal de cozinha. Na água, ele tem a separação do íon Na+, e do íon Cl-, um cátion e um ânion. Exemplos de tipos de substâncias que sofrem dissociação: hidróxidos e sais, ou seja, hidróxidos e sais também são eletrólitos. A molécula de água é formada por 2 hidrogênios e um oxigênio. É o H2O. Ela é uma molécula neutra, porém, devido à disposição dos átomos, ela acaba tendo um lado mais negativo e outro mais positivo, que é o lado do oxigênio, a parte mais negativa, e a parte mais positiva é a parte dos hidrogênios. O ácido bromídrico, que é o HBr, ele tem uma parte que é mais negativa, assim como a água, e uma parte mais positiva. No caso do ácido bromídrico, a parte mais negativa é onde fica o bromo, e a parte mais positiva é onde fica o hidrogênio. Quando o ácido bromídrico é misturado com a água, a parte negativa da água se aproxima da parte positiva do ácido bromídrico, ou seja, a parte que tem o oxigênio se aproxima da parte que tem o hidrogênio no ácido bromídrico, enquanto que a parte que tem o hidrogênio na molécula de água se aproxima do bromo da molécula de ácido bromídrico. Portanto, sob a ação da água, as moléculas do ácido bromídrico acabam sendo quebradas. Desse modo, o bromo acaba se separando do hidrogênio, ficando uma parte negativa e outra parte positiva. Assim é possível passar corrente elétrica. O que acontece realmente é que a molécula de água acaba atraindo o hidrogênio do ácido bromídrico, formando o íon hidroxônio ou hidrônio, que nada mais é que o íon H+, ligado à molécula de H2O. Então, o bromo acaba ficando a parte negativa, assim é possível passar corrente elétrica por causa dessa diferença entre as cargas. Antes era neutro, aí ao entrar em contato com a água, acaba se ionizando, assim passa a corrente. Como já foi explicado, a molécula de água ela possui uma parte mais negativa e outra mais positiva. Com o NaCl acontece a mesma coisa, né? O cloreto de sódio. Uma parte é mais positiva e outra parte é mais negativa. No caso do NaCl, a parte mais positiva é onde tem o sódio e a mais negativa é onde tem o cloro. O sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, ao entrar em contato com a água, ele acaba sendo separado através da atração com a água. Então, a parte mais positiva da água vai atrair o cloro e a parte mais negativa vai atrair o sódio, separando esses íons de sódio. O íon positivo e o íon negativo, eles já existiam, porque era uma ligação iônica formada entre o NaCl. O que aconteceu foi só a separação entre esses íons, enquanto na ionização do ácido bromídrico, o que aconteceu foi a formação de íons que não existiam antes, porque era uma molécula, ligação covalente. O açúcar, diferente do sal de cozinha, não é formado por íons, mas sim por moléculas. Os átomos de sódio do NaCl cedem um elétron para o cloro, para que ambos fiquem com uma quantidade de elétrons que os deixa estáveis, enquanto que os átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, que fazem parte do açúcar, em vez de doar elétrons, eles compartilham os elétrons, portanto, os átomos dos elementos não se separam. Então, as moléculas de açúcar não se dissociam, apenas se misturam com a água se dissolvendo.
Só que o açúcar também não pode sofrer ionização, assim como sofrem os ácidos, porque os ácidos, como o ácido bromídrico, são substâncias polares, ou seja, tem um lado mais positivo e um lado mais negativo, enquanto que o açúcar, ele é apolar, ele não tem nenhuma parte que seja mais positiva nem mais negativa, então ele acaba não sendo atraído por nenhuma parte da água, ficando uma molécula inteira sem ter a quebra dela. Esse foi o experimento de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo e compartilhe com seus amigos. Até a próxima. Tchau!